Esse é um vídeo para falar a respeito da semana de 22 a 28 de agosto. Eu vou fazer um raio-x dessa semana que vai ser bem agitada. E além de tudo, eu vou dar dicas para você lidar melhor com ela. E em complemento, eu vou te contar quais vão ser as notícias que você vai ver no âmbito coletivo, o que é que vai estar rolando nessa semana. Eu sou Vanessa Tuleski e eu tenho um trabalho bem sólido de astrologia. E uma das características do meu trabalho é acompanhar o que está acontecendo no céu, seja no dia a dia ou ainda em um nível macro, os grandes ciclos. E no vídeo anterior que eu falei a respeito da lua cheia do dia 11 de agosto, que lança efeitos até 27 de agosto, quando começa uma lua nova, eu tinha explicado que o céu é muito parecido com o mar. Então a gente tem mar calmo e mar de ressaca. E a gente tem também céu calmo e céu de ressaca. E quando a gente tem um céu de ressaca, a gente tem que tentar mostrar quais vão ser as características desse céu de ressaca e como é que você lida melhor. Isso porque a astrologia mostra que tudo é cíclico e nada permanece estático da mesma maneira. Então a gente tem que estar preparado para lidar com essa agitação. E qual vai ser o babado, por assim dizer, dessa semana de 22 a 28 de agosto? Então eu vou contar quais vão ser as tensões, mas também quais seriam os pontos fortes, porque a gente sempre tem coisas legais para exaltar, coisas bacanas para falar. Então vamos lá. Um dos aspectos dessa semana que vai também transpor a semana seguinte, ficando presente até o dia 3 de setembro, é o Sol numa quadratura com Marte. Esse aspecto, ele pode se manifestar de várias maneiras. Número 1, agitação, correria. Número 2, aumento de irritabilidade. As pessoas tendem a ficar mais explosivas e mais agressivas. Número 3, isso você vai ver no coletivo. Aumento de acidente, tá? Acidente, incêndio, calor, tudo isso tem muito a ver com Marte. Então a gente tem as próximas 2 semanas com isso estando muito mais sujeito. E uma outra coisa que a gente pode ter também ligado ao Sol em quadratura com o Marte é um aumento de impulsividade. Não pensar muito e fazer as coisas. Tem um lado bom disso, porque às vezes você precisa realmente não pensar muito, mas você tem que tomar um certo cuidado para não se sabotar, porque às vezes a gente acaba agindo por impulso quando deveria atuar com mais racionalidade. Então, como é que você lida com este aspecto quente aqui, abrasivo? Uma das coisas que você pode fazer é, se você estiver irritado, descarrega a sua energia. Vai para uma academia, vai correr, vai espairecer, porque provavelmente isso vai ajudar. Joga um pouco fora essa energia excedente, porque essa combinação pode também ser tendente a pequenos acidentes, como você ter uma distensão muscular, dar uma batidinha no carro. Tudo isso por agitação. E uma outra coisa, sabendo também que as pessoas estão mais reativas, se você trabalha com atendimento a público, procure levar isso em conta. É muito comum quando as pessoas chegam no atendimento a público, que no fundo elas estejam descarregando frustrações pessoais. E a gente tem semanas astrológicas em que isso fica mais propenso, e essa semana e a próxima é algo em que isso pode acontecer. Então, primeiro fator, você tem que saber essa agitação, você tem que saber essa irritabilidade, aí você tem que pensar, como é que eu lido com isso? Como é que eu faço para sair da correria? Como é que eu faço para sair, de repente, de algo mais agitado, sem que isso seja benéfico para mim? Aí tem gente também que recorre à aromaterapia ou a florais. Tá? Eu sou fã dessas coisas e eu sou conhecedora particularmente de florais, entendo muito de floral, estudei a fundo. Um dos florais para essa semana é o Impatience, que lida justamente com impaciência, correria, agitação e irritabilidade. Então cuidado com essa pressa, com essa ansiedade, veja como é que você vai utilizar essa energia. E aí lembre-se também da diferença entre assertividade e agressividade. Às vezes a gente tem que colocar limites, mas a gente pode fazer isso de uma forma agressiva ou assertiva. E aí faz muita diferença a maneira como a gente faz, não é verdade? Qual vai ser o segundo aspecto dessa semana agitada? É uma quadratura entre Vênus e Urano. Vai começar lá pela quarta-feira, mas talvez algumas pessoas sintam até antes. E mais para sexta-feira,
começa a oposição de Vênus com Saturno. O que é tudo isso, Vanessa? O que essa Vênus vai fazer? Primeira previsão, fica de olho aí no mundo dos famosos. Vênus com Urano dá muita tendência a algum tipo de anúncio de separação. Isso pode acontecer num relacionamento afetivo ou numa parceria profissional, ou ainda entre nações. Só para dar um exemplo para vocês, na última vez em que Vênus ficou em conjunção com Urano, lá pelo dia 10 de junho, estourou as notícias de problemas entre a dupla sertaneja Simone e Simaria. Foi ali que começou a separação delas, ou seja, no meio de uma Vênus com Urano, e vai começar agora de novo. Então, uma das notícias essa semana pode ser algum tipo de famoso tendo algum tipo de desavença, de separação, de acontecimento inesperado. E na tua vida pessoal, você tá lá bem casado ou bem casado, será que você vai separar? Claro que isso não vai acontecer numa relação que esteja bem. Agora, se a tua relação já vem aí meio abalada, pode ser que sim, mas não é a única maneira de manifestar. Às vezes isso aqui dá uma necessidade de dar uma mudada na relação, mudar alguns acordos, mudar algumas coisas, você sente muita necessidade de mudar. É um dos motes, da combinação de Vênus com Urano. Uma outra maneira de essa combinação aparecer também são turbulências para pessoas próximas, infelizmente aqui envolvendo crianças, filhos. Então, por exemplo, teu filho pode ter um problema de saúde, lá vai você correndo para o hospital para lidar com alguma situação. Pode até ser temporário, gente. Algo que pode acontecer nessa semana. Como é que o céu acontece? Para vocês entenderem e acompanharem. Ele acontece para você e para pessoas próximas. Às vezes você não está tendo um problema. E aí você diz, que bom, não pegou para mim. Mas às vezes alguém próximo está tendo. Então, de certa maneira, você também está vivenciando isso, tá? Outra forma de acontecer esse aspecto aqui de Vênus com Urano são despesas inesperadas. Sabe aquele gasto que você não estava esperando? Quebra alguma coisa, uma geladeira, uma máquina de lavar, e lá vai você ter que correr atrás do prejuízo. A gente tem uma semana financeiramente mais complicada. E eu diria que é uma semana para você evitar investimentos, tá? Porque aqui há uma volatilidade. Se você fizer investimentos, talvez você mude de ideia. Aliás, essa é uma semana também que pode ter o quê? Oscilação de moedas, tá? Alguma moeda pode subir bastante ou cair bastante. É uma semana de notícias na área econômica, seja de blocos, como por exemplo, Mercosul, países, ou mesmo aqui no Brasil, tá? O tema da inflação nos vários países pode estar presente. Então aqui a gente tem uma semana agitada, que pode rolar rupturas, inclusive políticas. E para você, a gente pode ter pequenas coisas, como por exemplo, se encontrar alguém, se tinha um encontro legal com uma amiga, enfim, um encontro social, e esse encontro pode não acontecer, ser cancelado por uma eventualidade. E depois a Vênus, no final de semana, começa também a se aproximar de uma oposição com Saturno. Isso às vezes dá alguma coisa que, digamos assim, se interpõe ali no seu lazer. Você vai ter um lazer e tem que terminar um trabalho, entendeu? Você tem um dever, que é Saturno, no meio de um lazer seu, que é Vênus. Então eu diria que o final de semana não é lá muito festivo com essa combinação. E uma das coisas que eu mais aconselharia numa semana que tem um tom que você tá vendo que é mais bombástico, é que é uma semana que pede mais habilidade de diplomacia. Então, se você não quer arrumar confusão, veja aí como é que você fala, o que você publica, como é que você se conduz nas redes sociais, porque é uma semana que a gente pode ter polêmica. E a gente está sentindo toda uma energia aqui mais de irritação, de ruptura, de agitação. Então, se você conhece isso previamente, você começa a acionar o quê? A sua consciência. Tem gente que às vezes reclama, Vanessa, você está trazendo umas previsões meio chatas, mas não sou eu que invento o céu, gente. Eu sou tradutora. E aí, sendo uma tradutora, eu tento também ensinar como lidar melhor com isso. Eu vou dar uma comparação. Pensa numa onda grande que está vindo. O que a gente aprende que tem que fazer numa onda grande na praia? A gente mergulha por baixo, não é assim? Para não deixar a onda te pegar e você ser embolado. O céu astrológico é a mesma coisa. Quando você tem algum conhecimento, você se embola muito menos.
Alguém pode perguntar, mas e as boas notícias? As boas notícias da semana. Primeiro, que toda essa combinação, apesar de ser agitada, ela também é mobilizadora de mudanças, de coisas novas, porque principalmente a área dos relacionamentos vai estar sob enfoque. E às vezes a gente tem que mudar realmente alguma coisa numa parceria ou na forma como a gente está atuando numa parceria. Então, eventualmente o que é negativo tem seu lado positivo. Mas quais seriam outras boas notícias se você não tivesse enfoque que eu estou falando, de mudar, de se mexer, que é o lado positivo dessa combinação? Bom, a gente vai ter o Sol entrando no signo de Virgem na terça-feira. E aí a gente vai entrar numa outra esfera, numa outra época. O Sol em Leão é maravilhoso, gente. É festivo, é animado, mas Leão não é um signo moderado. E quando o Sol entra em Virgem, a gente começa a se moderar um pouco mais. Sabe aqueles excessos na alimentação, por exemplo? É mais fácil fazer com o Sol em Leão. Quando o Sol está em Virgem, você se conscientiza mais, você reorganiza melhor sua rotina, você foca mais em trabalho, e aí a gente tem que tirar proveito desses ciclos, entender para que cada momento serve, porque para a astrologia tem lugar para tudo, tem hora para se divertir e tem hora para trabalhar. Bom, e qual é a outra mudança importante nessa semana? Mercúrio na quinta-feira sai de Virgem e entra em Libra. E o Mercúrio vai ficar em Libra até meados aí de setembro. E o Mercúrio em Libra fala muito em dar força para a parte relacional, em você procurar fazer acordos, procurar entender o outro, procurar entender a cabeça do outro, procurar dialogar. É um momento muito grande de você aprender com outras pessoas e trocar com outras pessoas. E para quem tem público, é um grande momento também para você ter feedbacks e entendimentos a respeito do seu público. No sábado começa um aspecto bem interessante que vai ficar gravado na próxima lua nova, que é o Marte num sextil com Júpiter. Esse aspecto, gente, dá energia. Se a tua energia está meio caída por algum motivo, se você está precisando reagir, esse é um aspecto que dá essa capacidade de reagir, de lutar pelas coisas, de acreditar em crescimento, mesmo que você esteja talvez lidando com alguma constatação de baixo crescimento. Vênus envolvido com Saturno tem um pouco isso, você tem alguma coisa que está mostrando que ali você poderia melhorar, seja um resultado financeiro, seja um trabalho que você tem. E essa combinação de Marte em sextil com Júpiter te dá energia para você correr atrás dessa área que está menos, digamos assim, que está mais deficitária. Tem um aspecto bem interessante de garra, de força e de energia e que começa no sábado. Muitas coisas que eu estou falando nessa semana, eu vou falar também a respeito da lua nova, porque a lua nova vai começar no dia 27 de agosto e no próximo sábado vai ter vídeo a respeito dessa lua nova. Vai acompanhando o céu, porque isso vai te dar força para você ir fazendo mudanças, tendo conscientizações, sacando coisas da sua vida. É este o propósito desses vídeos. Bom, se você gostou, deixa aqui o seu comentário, comenta mesmo, conta suas histórias. Nem sempre eu consigo responder tudo, mas é muito bem-vindo. E clica aqui no like e no sininho para você se tornar assinante do meu canal. Um beijo grande e até o próximo vídeo sobre a lua nova do dia 27 de agosto.